Como eu This falei, conference will now be desculpa, Gravar aqui recorded. rapidinho. Perdão. peraí que eu acho que só saiu da apresentação. Aí. Bom, então, e agora o que a gente quer fazer, né? Eu sabia que queria cirurgia desde o primeiro dia de faculdade, sempre quis a especialidade cirúrgica, era uma coisa que me encantava e era o que eu queria. Mas eu tive colegas que queriam cirurgia e hoje viraram pediatras, e enfim. Então, isso muda muito, né? E é difícil realmente escolher a especialidade. Esse fórum aqui, eu vi que eu estou sendo a primeira especialidade cirúrgica a falar, por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre a cirurgia antes de falar dos casos. E talvez eu seja, para alguns de vocês, a primeira cirurgia mulher que está dando uma aula para vocês. Isso não é incomum. Como eu falei para vocês, eu me considero pouco tempo formada, mas eu tenho 7 anos de formada, e para mim isso é um curto período de tempo, e eu não tive aula com professoras cirurgiãs. O que eu tive foi o contato com cirurgiãs que faziam a residência, já dentro da área cirúrgica, quando eu fazia os meus estágios, assim como a Gabi me conheceu, quando ela fez um estágio durante o período da minha residência, mas eu não tive professoras na faculdade. E não tem nenhum problema nisso. Eu tive professores homens que foram excelentes espelhos para mim, mas ainda a gente tem muita dificuldade dentro da escolha da especialidade, né? E por ser mulher, vê muito ainda preconceito dentro da nossa área. E aí, mulher cirurgiã, é possível? Né? Então é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, sobre o ser cirurgiã mulher e as dificuldades que a gente enfrenta. Muita gente me abordou e falou assim, não, mas para que cirurgia? Escolhe dermato, escolhe gineco, você vai operar também na gineco, é uma especialidade mais feminina. Não tem nenhum problema nessas outras especialidades, né? São coisas que eu também, no fundo, acho que eu teria feito, mas aquilo me intrigava, porque eu realmente queria cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, tanta gente me questionava que começou a gerar medo. E aí, será que eu posso ser cirurgiã? Vem a maternidade para as mulheres, tem a família, vem casamento. É possível? É possível. Eu tenho hoje alguns exemplos durante a fase da formação da residência, em que eu vi algumas mulheres se tornando cirurgiãs, sendo mãe e tendo uma família por trás disso. Mas, claro, é uma dedicação muito maior, né? E não é fácil, mas acho que tudo que a gente coloca, faz e realmente gosta daquilo, a gente vai colher frutos. E quais são as qualidades necessárias de um bom cirurgião? Então, a capacidade de tomar a decisão num curto espaço de tempo, tem que ter um controle emocional, porque a gente se envolve, mas você tem que ser capaz de, mesmo envolvido numa situação, ter o controle da situação e tomar decisões rápidas. Autoconfiança, que não quer dizer soberba. A gente vê muito cirurgião soberbo ainda achando que é o dono da cocada preta, e não é. A gente fala em autoconfiança com a segurança. O cirurgião tem que ser seguro do que faz. E ainda assim ele pode errar. Ser tenaz, firme, ter paciência e ter total dedicação aos seus pacientes. Como qualquer especialidade, na verdade. E ter bons exemplos. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Essa é a Malala. Vocês conhecem, sabem. Semana passada foi noticiário. Inclusive, até postei na minha rede social um texto sobre isso, sobre a minha especialidade e a relação com a Malala. Fiz uma associação que justamente é uma mulher, uma menina, né, que hoje já é uma mulher, que passou o preconceito de lutar por poder estudar, né, no país dela, e quase morreu por isso. E hoje ela me dá um bom exemplo de, na semana passada, ter noticiado que ela se formou numa universidade prestigiada no mundo todo e ganhou o Nobel da Paz. Então, ela é um bom exemplo para nós. Aqui está a senhora doutora Angelita Gama, não sei se vocês conhecem, mas ela foi a primeira cirurgiã mulher do nosso país. Ela tem atualmente 87 anos, ela ficou 50 dias internada na UTI do hospital que ela trabalha com coronavírus recentemente. Faz 20 dias que ela está recuperada, recebeu alta e já operou um paciente. Então, eu acho assim que para a gente dentro da área cirúrgica e para as mulheres cirurgiãs, ela é o melhor exemplo. Com 19 anos, ela entrou na faculdade de medicina em 1953 e foi ela que foi a primeira cirurgia do corpo docente da USP e foi a primeira mulher a fazer uma residência médica dentro da área cirúrgica no nosso país.
Então, é um exemplo, tá aí enchendo a gente de exemplo ainda, mesmo pós-Covid, já está operando, está na ativa, e ela falou que só vai parar de operar quando ela morrer. Enfim, então, é um excelente exemplo. E aqui são vocês. Quem vocês almejam ser, né? O que vocês enxergam de vocês mesmos nesse período de faculdade e o que vocês almejam daqui 10 anos, onde vocês querem estar, que exemplos vocês têm seguido, né? Então, é isso que é para vocês refletirem um pouquinho. Falando da cirurgia oncológica, especificamente, então ela é uma especialidade que forma cirurgiões oncológicos desde 1953. Mas, pasmem vocês todos, que a surpresa, ela só foi reconhecida pelo CFM em 2017. Eu já estava na residência de cirurgia oncológica quando ela foi reconhecida como especialidade. O que existia antes era a cancerologia, como uma disciplina total. E dentro da cancerologia tinha a cancerologia clínica e a cancerologia cirúrgica. No entanto, quando eu fiz a minha inscrição para a prova de residência em cirurgia oncológica, eu me inscrevi em cancerologia cirúrgica. Não existia cirurgia oncológica ainda quando eu entrei na residência de cirurgia oncológica. Em 2017, então, foi reconhecido como especialidade. A SBCO, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, é fundada desde maio de 1988, porém ela só conseguiu firmar mesmo a especialidade em 2017. E um pouquinho sobre a residência, que eu queria falar para vocês. A formação tem mudado um pouco a questão da formação em cirurgia oncológica. Eu precisei fazer 2 anos de cirurgia geral como pré-requisito para entrar nos 3 anos de cirurgia oncológica. Agora, com essas mudanças que tiveram 1 ano e meio atrás, que foi a mudança da cirurgia geral para as provas de residência, até onde eu estava sabendo, a cirurgia oncológica estava exigindo 3 anos como critério para entrar, né? Agora, eu não sei se realmente isso firma ou não, mas se alguém almeja aí cirurgia oncológica, antes de se inscrever para a cirurgia geral, que eu sei que vocês têm que escolher antes, né? Pensar aí na escolha dos 3 anos para não fechar o leque para vocês. Uma, porque eu só defini que eu ia fazer a cirurgia oncológica aos 45 do segundo tempo. Eu sempre quis ser AD. Já quis outras coisas também, mas quando eu já estava na residência de cirurgia geral, eu queria ser AD. E mudei de ideia no caminho, na verdade, eu prestei para ser AD em algumas, cirurgia oncológica em outras, e foi uma grata surpresa. Hoje eu amo a minha especialidade, é uma especialidade muito completa, me abriu o leque para eu poder trabalhar em outras coisas. Eu sempre quis a tal da barrigada, e hoje eu amo fazer a parte de mama e cirurgia, a parte ginecológica, que é o que eu mais atuo. Então, realmente sou grata pela minha especialidade. Aqui está só para vocês verem que eu não estou mentindo. O Conselho Federal de Medicina, quando ele aprovou, em 24 de agosto de 2017, muito recentemente, a especialidade da cirurgia oncológica. Então, vamos lá. Primeiro caso que eu vou trazer para vocês. Gabi, alguma coisa aí para a gente falar? Por enquanto, nenhuma pergunta. Beleza. Então tá. Primeiro caso que eu trouxe para vocês é uma mulher de 39 anos que tem uma história mórbida atual de ter iniciado com quadro de dor abdominal em baixo ventre e cólicas com alguns meses de evolução, sem história de perda de peso e sem nenhum outro achado clínico suspeito. Tem uma história pregressa de ter feito uma colicistectomia videolaparoscópica em abril de 2019, um uso crônico de diprazolam aí por uma gastrite. Depois vocês vão conhecer a doutora Mariana, que vai vir na sequência aí, ela fala muito disso, e ela é super especialista nessa área. E a gente vê os pacientes usando omeprazol crônico e nem sempre esses pacientes estão sendo bem manejados. Mas não tinha nenhuma outra comorbidade. Não tem história familiar de câncer. Tinha uma história ginecológica de duas gestações com 2 partos normais, uma menarca aos 12 anos, ciclos menstruais irregulares, sem história de amamentação prévia. Nessas 2 gestações, não amamentou. Operadora de caixa. Ao exame, ela estava em bom estado geral, lúcida, corada, hidratada. O abdômen dela era plano e flácido, sem sinal de abdômen agudo, mas tinha uma massa palpável em fossa ilíaca esquerda. Dos exames dela. Então, ela tinha um ultrassom prévio, externo, que ela trouxe, sugeria uma lesão sólido-cística em massa anexial esquerda de aproximadamente 5,5 centímetros. Tinha um exame laboratorial normal e um marcador CA-125 dentro dos limites de normalidade.
O marcador CA125, então a Cunha aí já, quando for falando do caso, algumas coisas que eu posso adicionar para vocês, é um marcador que é muito usado na parte dos tumores ginecológicos. Tanto tumor endometrial pode ter aumento do marcador CA125, mas ele é um pouquinho mais fidedigno aí, com aumentos mais significativos para tumor de ovário. Tá? Então, ele foi pedido por ser uma massa anexial, a gente pede como rotina no estadiamento da paciente. Se ele vier baixo, não quer dizer muita coisa. Se ele vier alto, para nós é um fator muito importante durante o tratamento, porque depois a gente sabe da resposta de quimio e tudo mais através desse marcador. Bom, estou trazendo para vocês a tomografia que a gente pediu complementar dessa paciente para estadiar a cavidade, vestir implante peritoneal, e foi isso que a gente encontrou. Então, uma lesão aqui, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, mas uma lesão aqui em massa anexial esquerda, provavelmente, então, aqui, ao que parece uma lesão cística, com um componente sólido. Então, aqui a gente vê o componente sólido dentro do cisto. Então, essa tomografia mostrou uma imagem nodular heterogênea, predominantemente hipodensa, com conteúdo de gordura e calcificações no anexo esquerdo, medindo 6,9 centímetros. Então, tá. Conduta. O que a gente faria? Né? Quais são as possibilidades de... o que a gente pensaria no consultório com essa paciente e qual seria a conduta? Tá? Então, o que a gente pode pensar? Tumor de ovário é uma possibilidade. Um cisto simples de ovário seria uma possibilidade, mas a gente viu na tomo que tem um componente sólido associado, então ele já não é mais um cisto simples. A gente chamaria ele de um cisto complexo provável, mas normalmente cistos complexos são traves que tem dentro do cisto cheio de traves e não necessariamente o componente sólido. Aí a gente chamaria de uma lesão ovariana sólido-cística. Se vai ser benigno, se vai ser maligno, não tem como saber antes de uma cirurgia. Lesões, normalmente, não tem um número exato, que seria o correto para a gente pensar em cirurgia, mas lesões acima de 7 centímetros, a gente já... 7, 6,5, depende da escola, do serviço, não tem um número certo. Mas, normalmente, a gente considera aí o 7 como o divisor de águas. Mesmo que seja um cisto simples, se ele tiver entre 6,5 e 7 centímetros, ele já tem indicação de ser ressecado. Então, o tratamento é cirúrgico. Eu poderia ficar aqui horas falando para vocês de cirurgia de ovário. Tem muito conteúdo, muita coisa legal que eu possa falar sobre laparoscopia para ovário, tratamento cirúrgico de câncer de ovário. Não é o objetivo da aula de hoje, mas eu quero deixar 2 conceitos legais aí para quem vai em breve entrar no mercado de trabalho, alguns de vocês que já estão mais próximos de terminar, e entender que as lesões ovarianas não podem ser rompidas, então, durante uma cirurgia. Se for uma lesão maligna, se confirmar depois através do resultado do anatomopatológico, a gente prejudicou essa paciente mudando o estadiamento. Então, toda lesão ovariana que vai ser retirada para análise, ela tem que sair íntegra. Por isso é tão importante cair na mão de cirurgiões experientes, essas lesões de ovário. Se cair na mão de um cirurgião inexperiente e tiver ruptura dessa lesão e essa lesão for uma lesão maligna, a gente está prejudicando essa paciente, assim, muito, porque a gente muda o estadiamento e prognóstico dela. Enfim, então o resumo é esse: lesões sólido-císticas são suspeitas, lesões grandes são suspeitas, mesmo que sejam só cistos, e a gente tem que ter em mente que essa paciente não pode ter ruptura dessas lesões. Aqui é o resultado da cirurgia. A lesão só está aberta porque já estava na mão da patologista, e era um teratoma, né? Não sei quantos de vocês já viram durante os estágios de faculdade, não é tão comum, mas é razoável, vi algumas vezes, de épocas, parece que tem algumas coisas que são épocas, que tem 2, 3 meses que repete e depois passa meses sem ter. Toda lesão ovariana, que a gente considera suspeita por algum daqueles motivos que eu falei para vocês, tem que ter uma congelação no intraoperatório. Então, a patologista veio, avaliou essa lesão, mostrou para nós, falou para nós que era um provável teratoma. Obviamente, quando ela abriu, eu já sabia, né? Quando eu vi o cabelo, eu sabia que era um teratoma. E provavelmente negativo em malignidade. Esse é o resultado pré-operatório, do intraoperatório, mas que tem que aguardar o resultado final. O resultado final desse AP veio um teratoma cístico maduro, que os teratomas maduros são lesões benignas, os teratomas imaturos que a gente tem, que consideram um tumor maligno, e daí são outras condutas. Mas por isso a importância, mesmo que o exame de tomografia, eu não coloquei para vocês, mas a tomografia sugeria que era um teratoma, eu não coloquei que ia perder a graça,
do caso, mas mesmo a tomografia sugerindo um teratoma, pela possibilidade dele ter uma degeneração maligna, a lesão tem que sair íntegra. Então, esse é o recado das lesões ovarianas para vocês. Acho que é isso. Gabi, tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Se foi realizada salpingo-ferectomia ou ferectomia unilateral ou bilateral? Porque justamente a congelação intraoperatória vai nos guiar para as condutas cirúrgicas no mesmo passo. Então, por exemplo, se essa lesão não fosse um teratoma, fosse realmente uma lesão sólido-cística de ovário, e na congelação a patologista dissesse para nós, é maligno, que ela consegue dizer isso na maioria das vezes na congelação, a gente tem que daí cumprir toda a citorredução, que a gente chama, é o nome da cirurgia que a gente dá para ovário, fazendo uma cirurgia completa para ovário. E daí, nesse caso, sai aumento, sai apêndice, sai útero, sai trompa e ovário contralateral. Então, é uma cirurgia de outro porte e, eventualmente, sai alguma lesão macroscópica que tem em outros lugares. Eu poderia dar uma aula completa para vocês falando só de ovário. É bem complexo, assim, tem bastante coisa que eu poderia contar. Mas, então, nesse caso, que a lesão é benigna e a paciente é jovem, a gente viu que ela tem 39 anos, ainda depende da função hormonal dela, não tem indicação de tirar o outro ovário. Sai só o ovário acometido. Mais alguma, Gabi? Por enquanto, nenhuma. Mais nenhuma. Beleza. Então, vamos para o caso 2. O caso 2, então, é um homem de 81 anos, um paciente com uma síndrome consuntiva nos últimos meses, então, ou seja, perda de peso, perda de performance. Tinha um ultrassom externo, já prévio, que sugeria nódulos hepáticos a esclarecer de provável origem maligna. Ele evoluiu com quadro de dor abdominal nos últimos 4 dias dele no domicílio. E ele adiou a ida no hospital porque a gente já estava durante a pandemia. Estou trazendo um caso aí real, apesar de não ter dados fictícios e algumas coisas para preservar aí o paciente, mas ele já estava na fase de pandemia. Então, é um paciente que deixou evoluir o quadro abdominal em casa por toda a nossa questão aí vivida. Ele deu entrada no hospital já com sinais de piora clínica, prostrado, com uma dor abdominal intensa, teve um episódio de vômito e 2 episódios de diarreia. Não tinha sintomas respiratórios nem febre, faz parte aí da anamnese dessa fase de COVID nosso. Ao exame, esse paciente tinha palidez, uma cruz em 4, desidratação, uma cruz em 4. Tinha um abdômen doloroso, a palpação, e conforme a avaliação do plantão do pronto-socorro que atendeu ele inicialmente, falou que não tinha sinal de irritação peritoneal e não descreveu no exame inicial da chegada desse paciente nenhum achado do exame abdominal, nem massas, nem nada que justificasse alguma urgência absoluta com esse abdômen. Os dados vitais de entrada, 102 de frequência cardíaca, uma PA mais tendendo à hipotensão, mas saturava bem. Um laboratorial já com alterações, uma anemia, que justifica o quadro da síndrome consuntiva, uma anemia aí moderada, com leucocitose e desvio. Uma função hepática levemente piorada, que justifica através dos nódulos hepáticos que eu falei que já tinha naquele exame que ele tinha feito ambulatorialmente, previamente. E uma insuficiência renal aí. Não sei se, como é um paciente que chegou via pronto-socorro, a princípio não tinha nenhum relato de insuficiência renal prévia, então provavelmente uma insuficiência renal aguda, ou uma crônica que ele não tinha conhecimento e que agudizou. Então, com uma uremia aí associada. E aí, que exames adicionais a gente poderia pedir? A gente pede outro ultrassom para ele? Até poderia, né? Não teria nada de errado pedir um novo ultrassom. Mas, sinceramente, um paciente grave, um paciente instável, né? Com sinais de toxemia e por algum motivo que ainda não estava bem claro se, de repente, era uma jeca que estava evoluindo de forma negativa para o paciente, pensando até, mesmo ele tendo dados vitais bons respiratórios, questionar, né, o COVID, que a gente sabe que em alguns casos faz sintoma gastrointestinal. A questão da uremia a gente sabe, vai falar mais para frente, pode causar dor abdominal, pode causar todo aquele quadro ali associado. Alguma inflamação abdominal não cirúrgica, que é o nefrite, comum no idoso, enfim. Então, várias coisas. Eu acho que o ultrassom poderia ajudar, mas nesse momento, um paciente grave eu não faria. Tomografia, acho que é um bom exame, mas a gente tem que lembrar que esse paciente tinha uma insuficiência renal, ali aguda. Provavelmente teria impedimento
ou teria que fazer um preparo para isso, ou um impedimento de usar aí o contraste, certo? Ressonância, eu acho que nesse caso não cabe, pensando num paciente instável, que teria que ficar aí alguns bons minutos do que a gente ia compreender nesse abdômen na resso, parado, num paciente com possível condições de instabilidade, não é um exame, ressonância não é um exame para emergência. E colono, né, coloquei aí só para instigar, eu imagino que a maioria saiba, colonoscopia, na maioria dos casos, em paciente de abdômen agudo e dentro de emergências, não vai ser indicado, tá? Com raras exceções, em casos muito específicos, a colono nunca também vai ser um exame de emergência. Esse paciente não teria condições de preparo, esse paciente a gente teria que levantar a hipótese de uma provável diverticulite também como uma hipótese diagnóstica, a gente corre o risco de piorar o quadro clínico do paciente, com perfuração de alça, então colono também não estaria indicado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses exames, já mande ali no chat, a Gabi me avisa. Então, foi feita uma tomografia sem contraste para esse paciente. Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade com o exame sem contraste. A gente perde muito a acurácia do exame sem contraste. Aqui, a gente tem derrame pleural, tá? Bilateral, que daí pode falar a favor de um quadro renal, né? Associado aí, pode causar esse derrame pleural, pensar até numa descompensação cardíaca, poderia causar esse derrame pleural bilateral, alguma doença de congestão cardíaca, alguma coisa que descompensasse o coração, o próprio quadro clínico abdominal poderia descompensar alguma doença cardíaca que a gente não sabia, ele chegou na emergência, então esse derrame pleural ajuda, mas não ajuda muito, tá? Bom, a tomografia sem contraste, como eu falei para vocês, dificulta, perde a acurácia, muitas vezes não vê lesões abdominais, aí acabam passando em branco, e foi o que aconteceu com ele. Não foi visto nenhuma lesão, propriamente dito, o que a gente vê aqui é uma distensão do seco, tá? Que ele tinha. Um pouquinho de, não deu para ver nesse corte que eu consegui para vocês, mas ele tinha um pouquinho de espessamento da área de epigastro ali na área do aumento, que depois no intraoperatório a gente viu o que era aquilo, e um pouquinho de líquido em fundo de saco. Mas nenhuma alteração gritante da tomografia, tá? Bom, conduta, né? Hipóteses iniciais. Falei para vocês algumas coisas aí que poderiam passar na cabeça do plantonista de pronto atendimento. Lógico, ele tinha um paciente com perda de peso, síndrome consuntiva, um ultrassom externo que mostrava nódulos hepáticos de provável origem secundária. Então, a gente sempre vai tendenciar a pensar, nesse caso que a gente já tinha, em alguma coisa oncológica, né? Um tumor do intestino, um tumor do estômago, alguma coisa que justifique esses nódulos no fígado. Mas a gente tem que pensar em outras hipóteses, né? Úlcera perfurada, de gástrica, um diverticulite que complicou e perfurou. Como eu falei para vocês antes, a gente tem que pensar em causas não cirúrgicas, de um abdômen agudo, no caso desse paciente, uma gastroenterite complicada, uma pielonefrite complicada, a própria uremia, né? A descompensação dele clinicamente, a uremia poderia estar causando aquela distensão abdominal, aquelas alterações abdominais. Enfim, então essas seriam as principais aí, ao meu entendimento. Foi então chamada a avaliação da equipe da cirurgia oncológica, porque ele já tinha esse histórico dessas lesões hepáticas, e foi a equipe que foi acionada. Teve mudança de laboratorial nas 12 horas que sucederam essa entrada da admissão do paciente, tentativa de compensação em UTI, e até a avaliação da equipe quando foi chamado, teve mudança de laboratório. Ele evoluiu com piora da leucocitose, piora do desvio, e a gente foi examinar. Então, o que eu queria dizer para vocês sobre o exame físico especializado, que ele sempre vai, nas mãos de um cirurgião mais experiente, trazer mais notícias para a gente, né? Então, ou de uma primeira assistência dada com valor no exame físico. Então, o exame físico é realmente muito importante. No dia que a gente examinou esse paciente, imediatamente a gente levantou como principal hipótese uma perfuração. O paciente tinha um abdômen em tábua já, e tinha uma massa enorme palpável em flanco ali à esquerda, na topografia de ângulo dos cólons ali, tá? O ângulo esplênico ali do cólon, na transição de cólon transverso e cólon esquerdo. Então, daí é falha da admissão? Não, não é falha, mas acho que assim, é um alerta para nós, né? O exame físico, muitas vezes, vai trazer mais informação do que um exame de imagem. Acho que é isso que eu queria dizer para vocês com esse caso, e por isso que eu trouxe.
O exame de imagem foi um exame que não conseguiu ser feito na condição adequada, sem o contraste. Então, assim, se a equipe cirúrgica tivesse se baseado pelo exame de imagem, a gente teria deixado passar mais tempo sem operar esse paciente. Mas a partir do momento que a gente examinou, viu aquele abdômen tábua ali, o abdômen mais renitente, palpou uma massa, sabendo que o paciente tinha a possibilidade de ser alguma lesão de cólon aí perfurada já por tumor, alguma coisa assim, a gente levou ele para laparotomia, tá? Então, eu não tenho imagens dessa cirurgia, foi realmente uma cirurgia de emergência, o paciente realmente estava muito ruim. Quando as cirurgias são na urgência, a gente sempre esquece de fotos e registros. Então, eu não tenho isso para dar para vocês, como foi a foto anterior, mas o que eu tenho para dizer, então, era um tumor de cólon transverso, na transição do transverso para o colo esquerdo, já tinha invasão de parte ali do aumento, né? Na verdade, o aumento bloqueou uma perfuração, tinha uma peritonite controlada ali, sem extravasamento de fezes na cavidade, sem uma peritonite franca, mas já tinha perfuração ali. Enfim, então, queria dizer para vocês a importância mesmo de um exame médico especializado, da gente dar importância para a semiologia, independente da especialidade que vocês seguirem, independente do que for. A medicina básica, isso que a gente escuta na faculdade, os nossos professores de semiologia, e eles criticam muito, eu ouvi muito na minha formação, que hoje em dia a gente está com a medicina dos exames. E é uma verdade, a gente está com a medicina dos exames, e quando a gente se depara com a nossa rotina, a gente também está entrando nessa, e a gente não pode esquecer que o paciente é um todo, o paciente é um raciocínio, e o paciente é exame físico. Acho que era isso que eu tinha que falar desse caso. Gabi, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta do caso anterior e duas desse caso. Qual que você prefere primeiro? Não, como que tá nosso tempo? Temos muito? Eu vou revisar rapidinho do Tem agudo só. meia hora. Tem uma Então meia tá, hora ainda. eu vou pro abdômen agudo. Tá, depois eu falo as perguntas daí? Pode falar a pergunta já, vamos ver se você responder, né? Tá. Tá, a pergunta do caso 1 é: mesmo com uma a paciente mantém os competentes os níveis de estrogênio e progesterona? Com um só, sim. É o suficiente para a paciente manter a função hormonal dela adequada. Então, não prejudica. Agora sobre o caso 2. Pediram no particular aqui para mim porque a coluna não é usada nas emergências. Então, por dois, não estou falando que não é, né? Tem que ver se é urgência, se é emergência mesmo. Emergência mesmo, esse é um exame que nunca vai ser usado, né? Então, a gente tem que ver o que é, assim, um abdômen agudo que internou, com uma dor abdominal a investigar, a coluna pode fazer parte da investigação de um abdômen, de uma dor abdominal internado de cunho urgente, mas não emergente. Na verdade, não é nem urgente, né? Assim, internou por dor abdominal, vamos investigar? Vamos. Sei lá, 50 e poucos anos, uma dor abdominal a esclarecer, fez uma tomografia, a tomografia mostrou uma lesão no colo, no intestino, suspeita de um divertículo lá complicado, ou de repente suspeita de um tumor. Toda suspeita de divertículo complicado, de fase inflamatória de doença de cólons, não está indicada a colonoscopia. Porque a gente aumenta o risco de complicação. Então, se a gente tiver uma diverticulite e faz uma coluna nesse paciente, a gente aumenta o risco de perfurar um divertículo. Então, nesses casos, não estaria. A gente pede muito na prática da oncologia, quando os pacientes vêm já na suspeita interna, com piora clínica, um pouquinho de dor abdominal, pede, se não tiver suspeita de suboclusão ou oclusão. Paciente que está em um quadro de abdômen agudo, a gente nunca vai fazer uma colono para diagnosticar um câncer de cólon nesse paciente, para depois definir se vai operar. Sempre em clínico, o paciente tem uma suboclusão intestinal ou oclusão intestinal com uma massa nos cólons definida lá, esse paciente vai para um exame de imagem, para uma cirurgia. Então, a colono tem um papel muito maior no paciente não emergencial, não urgente. Então, é raro a gente pedir no internamento de urgência esse tipo de exame. Então, primeiro, por isso que eu falei inicialmente, para a gente aumentar o risco de complicações de problemas que estão em vigência ali, como o exemplo da diverticulite. E a outra questão é que, normalmente, esses pacientes que internam na urgência já não estão bem. E eles vão precisar do preparo, né? Então, o paciente que está lá com uma lesão em cólon, quase subocluído lá, já tem náusea, já tem diarreia, vomita de vez em quando. Você vai fazer um preparo nesse paciente, o preparo normalmente distende o paciente. Normalmente dá mais cólica, com distensão de alça, e a gente pode
ocasionar aí até piora do quadro clínico do paciente com uma tentativa de preparo para a coluna. Então, por esses motivos, não estou dizendo que na medicina, vocês devem ter ouvido na faculdade já, não existe sempre, não existe nunca. Mas, em geral, a colono é um exame que não se aplica para emergências abdominais e urgências abdominais, com raras exceções. Tem outra pergunta aqui. Se você poderia repetir o diagnóstico, se era uma neoplasia maligna localizada na flexura hepática? Na esplênica. Estava em ângulo, em cólon transverso, quase na flexura esplênica ali, em ângulo esplênico, tá? Então, foi feita ali, nesse caso, tá, eu não falei exatamente o que a gente fez, né? Foi uma cirurgia de realmente emergência, o paciente estava mal, foi feita uma colectomia ali parcial, econômica, mais pela idade, pelo quadro do paciente, então a gente não se preocupa tanto numa cirurgia dessa, com a linfadenectomia padrão, tudo, porque a gente tem realmente que tirar o paciente o mais rápido possível do quadro cirúrgico ali, para melhorar as condições dele de recuperar. Então, foi feita uma colectomia mais econômica, não estendemos tanto a linfadenectomia, e o paciente ficou com uma bolsa de colostomia. Tá? Depois ele evoluiu mal, acho que, se eu não estou enganada aí, acho que 4 ou 5 dias depois, ele faleceu, mas daí foi pelas complicações da diálise, enfim, inclusive faleceu durante um período de diálise. Em que situações o clínico geral da atenção primária deve se alertar e encaminhar o paciente para oncologia cirúrgica? É difícil dizer, porque normalmente eles não estão habituados, eu digo a gente não está habituado com a especialidade da cirurgia oncológica de forma geral, né? Mas qualquer suspeita de tumor deve ser encaminhado para cirurgia oncológica ou, no caso de abdômen, que a gente está falando aqui, um cirurgião do aparelho digestivo que esteja habituado a tratar câncer, né? Então, qualquer lesão suspeita para câncer pode ser encaminhado, o generalista pode encaminhar para a especialidade. Uma última pergunta aqui, se no caso 2 tinha histórico familiar de neoplasia? Não tinha esse dado, justamente por ser emergência. Depois eu peguei os dados pós para fazer aula para vocês do que tinha no sistema, e aí entra mais essa questão. Lógico, não é um julgamento, né, porque a gente sabe, a gente faz. Vocês vão fazer aí quando começarem a fazer plantão em pronto atendimento. Normalmente é um plantão muito mais corrido. A anamnese feita em consultório é muito mais detalhada do que uma anamnese feita em consulta de emergência, né? Mas não tinha esse dado no prontuário. Então, sempre que a gente pode, a gente sempre fala para tentar colocar o máximo de dados possíveis e a gente ter esses históricos melhor, né? Acho que pode continuar daí. Beleza. Então, gente, ó, não quero tirar o tempo da doutora Mariana. Eu fiz um apanhado aí para as provas de residência de vocês, que é um assunto que sempre cai na parte do tópico cirúrgico aí, são os abdômen agudos. Então, eu fiz, não tenho pretensões de dar uma aula de abdômen agudo aqui, são, acho que, se eu não estou enganada, uns 6 slides. É só para a gente fazer uma revisão rápida mesmo, tá? Os abdômen agudos giram em torno de 50% a 60% das queixas de pronto atendimento. Tá? O abdômen agudo, eu quero dizer as dores abdominais, de forma geral. Né? Se ele vai ser um abdômen cirúrgico ou clínico, isso que vai ser definido no dia, né? Na hora. Nem todo abdômen agudo, dor abdominal, síndromes de dor abdominal, vão ser cirúrgicas. Né? A gente tem algumas síndromes não cirúrgicas, como, por exemplo, que eu falei para vocês no caso, que é a uremia, é uma síndrome não cirúrgica. Descompensações de diabetes podem causar dor abdominal, intoxicação com chumbo, e alguns outros tipos de forma de intoxicar os pacientes aí podem cursar com dor abdominal, e até algumas inflamações não cirúrgicas, tipo pielonefrite, doença inflamatória pélvica, podem causar dor, mas não ser cirúrgico, não ser alguma coisa que tem que resolver de forma cirúrgica. Falando das classificações de abdômen agudo, tem o abdômen agudo, então, inflamatório, obstrutivo, perfurativo e hemorrágico e vascular. Tá? Então, eu tentei fazer para vocês um slide por, mais ou menos aí por isso, só para a gente dar uma revisada, depois eu posso até compartilhar em PDF aí essa aula para vocês. Como eu falei também nesse último caso, o exame físico é primordial para a gente fazer um bom diagnóstico desses pacientes. Então, quando a gente falar de dor abdominal, a gente tem que falar de dor, qual tipo, se ela foi súbita, se ela está localizada, se ela é incólica, se ela vem em volta, intermitente, qual a intensidade dessa dor,
tempo de duração dessa dor, tá? Faz 2 horas que começou, faz 2 dias que eu tenho essa dor, faz 1 mês que a gente tem essa dor. Tem muitos pacientes que procuram pronto atendimento, tem 6 meses que eu tenho essa dor, e a gente vai ver isso também. Se tem vômitos, qual é a relação do vômito com o início da dor, qual a frequência desses vômitos, o volume desse vômito, e a função do intestino também. Então, teve parada de eliminação de gases e fezes, é um bom dado aí para a gente pensar em abdômenes obstrutivos. A gente sabe que abdômen agudo suboclusivo, que não é obstrutivo propriamente dito, nem sempre vai ter parada de eliminação de gases e fezes. Pelo contrário, muitas vezes esses pacientes vão ter diarreia, vão ter outros sintomas que talvez possam confundir um pouquinho. Se essa dor foi súbita, a gente já pode pensar mais na parte de perfuração e algumas alterações isquêmicas, que são aquelas dores súbitas e muito fortes. Quando ela vai desenvolvendo e piorando, a gente pensa mais nos abdômenes inflamatórios ou infecciosos. E com episódios intermitentes, a gente sempre pensa em cólica por obstrução, então aquele paciente que é subocluído, que vai ter... Normalmente o paciente com câncer de intestino, uma das queixas é essa, já tem, sei lá, 4 meses que eu tenho cólicas. Eu como e tem dias que tem cólicas muito fortes, melhora. Por quê? Porque esse paciente tem um tumor crescendo e que está causando um quadro suboclusivo muito inicial. Então, é uma coisa de ficar de alerta, né? E normalmente são esses pacientes que vão em pronto atendimento com queixa e são esses que são dado pouco valor e acabam indo para casa muitas vezes e atrasam um diagnóstico, porque é um paciente que tem uma dor de características intermitentes e o plantonista acaba não se atentando para isso. Também parte do exame físico, sintomas urinários, a gente não pode esquecer de perguntar. A história ginecológica das pacientes, quando forem mulheres, avaliação de ciclo, uso de DIU, história de cirurgia anterior, pensando aí até, não é muito comum, mas já vimos, gravidez ectópica, nunca pode esquecer essa possibilidade de diagnóstico. Se tem associação com febre, sintomas associados como icterícia, sangue nas fezes, vômito com sangue, ou a própria melena. Não esquecer que o toque retal faz parte do exame físico para abdômen agudo. Tá? Ele pode trazer para nós algumas informações importantes entre os abdômenes obstrutivos, entre os abdômenes isquêmicos, ele pode também trazer algumas coisas. E não esquecer dos exames de laboratório, nesse slide aqui que eu queria falar para vocês, que além de toda a parte de exames gerais que a gente faz na paciente, nas mulheres a gente não pode esquecer do beta, que ele pode ser para nós, além de ela pode ter uma apendicite, mas está grávida, não sabia, sei lá, enfim. Então, sempre importante lembrar, pedir o beta para as mulheres e também por conta da possibilidade, em alguns casos, aí, de gravidez ectópica. Quero dizer para vocês que já falei isso no final daquele caso ali, nenhum exame de imagem substitui raciocínio clínico. Dos abdômenes, eu não vou ficar lendo para vocês, eu já estou com o tempo quase estourando. Então, o objetivo não é ler, mas é trazer para vocês as principais de cada área, o que a gente encontra, né? Então, dos abdômen agudos inflamatórios, o mais comum aí da rotina de um cirurgião geral e de um plantonista de pronto atendimento são as apendicites, né? Normalmente vai ter febre, pode ter vômito, uma dor que localiza depois de algumas horas. Exames de imagem normalmente não são necessários em alguns abdômenes inflamatórios e vão se definir aí pelo exame físico. Abdômen agudo perfurativo, normalmente o paciente já tem piora do estado geral, já tem uma face mais toxêmica, tem um pulso mais taquisfigmia, aí, um pulso mais forte, e uma taquicardia associada, desidratado, pode ter febre ou não. Paciente mais sudoreico, mais hipotenso, que fala a favor para nós aí em relação o nosso caso, que era perfurado, mas estava bloqueado, por isso que também ele já tinha um sintoma mais ameno, mas era um quadro de abdômen agudo perfurativo por um tumor. Normalmente o raio, o atomo, vão ajudar a gente mostrando aí pneumo peritônio, né? Mas que não é sempre, por isso que a gente tem que realmente saber identificar dados e o exame físico de um paciente tem que ser bem feito, porque nesse caso em específico ele não tinha pneumo peritônio e ele era perfurado. Por que ele não tinha? Porque ele bloqueou. Na iminência de perfurar ali, o aumento cobriu a alça, perfurou e não fez um pneumo peritônio clássico. Então, se a gente ficasse esperando definir um abdômen agudo perfurativo ali pelo exame de imagem, a gente ia ficar esperando sentado, né? Ou talvez realmente fizesse um pneumo peritônio, mas com mais horas ou até dias de evolução para aquele aumento desbloquear e efetivamente a gente ter uma alteração de exame de imagem.
Abdômen agudo obstrutivo, que também, né, nem sempre um abdômen vai ser só perfurativo, só obstrutivo. Nesse caso específico do caso que eu trouxe para vocês, ele era um abdômen agudo suboclusivo, quase obstrutivo, que culminava com aquela diarreia que ele tinha e com os vômitos que ele teve, mas ele também já era perfurativo. Então, a gente pode ter associação aí dos abdômen agudos. Na parte oncológica é muito comum. Normalmente o paciente vai ter dor em cólica, como eu falei para vocês quando eu estava falando um pouquinho ali sobre as dores, é bem comum. Tem aumento aí dos ruídos hidroaéreos nos casos obstrutivos, é um outro sinal importante. E a tomografia, exame de imagem, raio de abdômen agudo, que normalmente é feito em pé, a gente consegue ver distensão de alça e nível hidroaéreo. Então, esse nível líquido que a gente vê em alça, isso aqui para nós é muito característico de paciente que está subocluído ou ocluído mesmo, com abdômen agudo obstrutivo. Nos abdômen agudos hemorrágicos, a gente, lógico, a principal causa aí, pensando num pronto atendimento, são os traumas, mas a gente tem que pensar em outras causas, a própria gravidez ectópica faz um abdômen agudo hemorrágico, ruptura de aneurisma, de aorta, ilíaca, pode fazer um abdômen agudo hemorrágico, ruptura de baço, pode acontecer espontânea também, fazer um abdômen agudo hemorrágico. Recentemente, vocês que são acadêmicos, a gente sabe que teve um caso de um colega, não sei se conhecido de alguns de vocês, que depois o diagnóstico ficou definido como ruptura de um aneurisma, se eu não me engano, de esplênica, né? Foi pelo menos o que eu fiquei sabendo. Então, realmente, é difícil fazer o diagnóstico no abdômen hemorrágico quando não tem história de trauma, porque ele inicia para o sangue irritar a cavidade peritoneal, ele demora um pouco, então, na verdade, a palidez, os sintomas de choque vêm antes de uma dor propriamente dita, e quando associa a dor com o choque, é difícil, muitas vezes, fazer aí o diagnóstico, né? O diagnóstico, quando não tem história de trauma, fica mais difícil, como eu falei, pode ser feito através de uma paracentese, um lavado peritoneal de pronto atendimento, que não é muito comum a gente ver, mas o principal exame é um FAST, um ultrassom rápido feito numa sala de emergência e pode ajudar num diagnóstico como esse. O abdômen agudo vascular, eu digo que é realmente o maior desafio do cirurgião, na minha visão. É o mais difícil fazer diagnóstico, porque esse é o quadro clássico do que o paciente chega para você urrando de dor, ele vai se queixar de uma dor muito importante e o exame físico dele beira o normal, né? Normalmente tem uma dorzinha ali que você palpa o paciente, fala, ai, dói, mas você vê que, assim, às vezes, muitos casos pode até o cirurgião achar que está sendo o paciente forçando a barra ali. Nesse caso, normalmente, toque retal pode mostrar um tecido necrótico, um mau odor. Nunca vi especificamente esse sinal, mas a gente chama como um sinal muito clássico, inclusive paracentese, nesses casos, com líquido necrótico hepatogonomônico, mas ninguém vai fazer paracentese num paciente que tem um abdômen ali que você examina e não acha tanto assim. O exame de imagem normalmente não ajuda muito, então a gente tem que juntar, nesse caso, história clínica, e nesse caso, pensar com o que o paciente tem. Então, na parte oncológica, a gente tem muito abdômen agudo vascular, por conta da tendência de síndromes paraneoplásicas, a tendência dos pacientes oncológicos a gerar trombo, fazer tanto trombose de membros, quanto TEP, quanto trombose mesentérica. Então, é mais comum nos pacientes oncológicos. Aqui é uma imagem, eu tive na minha residência de cirurgia geral um caso muito parecido. É uma imagem de uma isquemia mesentérica aqui, em que a gente tem isquemia de praticamente todo o delgado. E isso torna o paciente incompatível com a vida, a ressecção extensa de delgado, normalmente nesse caso, o caso que eu tive na cirurgia geral, fechou cavidade e tenta fazer anticoagular esse paciente, ou até intervenções vasculares aí, através de radiointervenção, né, para tentar desobstruir e salvar. Mas é bem difícil já quando chega num quadro mais grave assim. Bom, o meu take-home message para vocês é que a medicina é uma missão, que vocês têm que ter bons espelhos, que vocês devem escolher aquilo que vai fazer vocês felizes, não pensar em retorno financeiro, será que essa especialidade vai existir daqui 5 anos, daqui 10 anos vai ser forte, não vai? Não pensem nisso, eu acho que eu escutei de uma pessoa muito especial na minha formação que o que eu escolhesse ia me dar retorno financeiro também, desde que eu fizesse com amor. Diagnóstico de abdômen agudo é um desafio, estudem para a prova de residência, normalmente cai de muitas formas em várias questões, deem valor para esse assunto. Ser cirurgião é incrível,
A cirurgia oncológica é apaixonante e tudo que você fizer com amor vai te trazer retorno. Essa é uma frase da doutora Angelita Gama que eu queria trazer para vocês, como eu falei dela no começo dessa aula, que fazer as coisas pela metade não faz parte do meu temperamento. Esse é o meu conceito. Põe tudo de ti numa coisa bem pequenininha. É uma frase dela. E obrigada. Aqui está meu site, lá tem meu e-mail, a rede social que eu tento gerar bastante conteúdo e as instituições aí que me apoiam, estão comigo, junto com a minha equipe que trabalha comigo. Agradeço. Eu adorei a palestra. Pri, se você quiser parar de Abrir, né? compartilhar isso no chat ali, pode dar uma olhada. Gostaria de agradecer por ter tirado um pouco do seu tempo, né, para fazer os slides, fazer essa aula, pesquisar, estudar e tudo mais. Ela foi sensacional, realmente muito incrível. Você pode ver pelo chat os agradecimentos. Não vi ainda. Não conseguiu ainda? Ali no cantinho ali. Tô abrindo. Obrigada. Uhum. E é realmente muito incrível ter você aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu queria agradecer o convite. Como eu falei para vocês, me considero uma recém-formada. Apesar da Gabi ter lido o currículo que parece muito grande, mas eu me considero uma recém-formada, a gente está sempre aprendendo, mas certamente eu tive bons espelhos. A doutora Mariana, que está vindo na sequência aí, ela foi minha preceptora da cirurgia geral, certamente foi um excelente espelho para mim, e se eu estou aqui hoje, parte disso é dos mestres que eu tive no meu caminho. Então, eu agradeço o convite, acompanhe minha rede social lá, quem quiser acompanhar a parte da oncologia, assuntos de onco tem lá, e eu estou à disposição, mandem e-mail, mandem dúvidas, eu gosto de ajudar vocês. Gente, sigam ela, muito interessante o Instagram dela, ela vive postando um monte de coisa legal. Obrigada, gente. Vou ficar aqui um pouquinho, ver a Mari e o começo da doutora Mariana, mas eu agradeço aí o convite. Se a doutora Mariana quiser aparecer, ligar a câmera já, que eu vou tornar uma apresentadora. Oi. Oi, tá nos ouvindo? Acho que tá com o microfone desligado. Ali embaixo, ali. Isso. Pronto, será que estão me ouvindo agora? Estamos sim, aham. Tudo bem, tudo bem? Boa noite para todos. Tudo certo com a senhora. Alô? Opa. Acho que agora deu. Alô? Vocês estão me ouvindo, meninas? Só para eu saber que eu não estou falando sozinha. Estamos ouvindo, aham. Quer tentar compartilhar os slides? Ah, tá. Tá, desculpa. Tá, então tá bom. Espera aí que então eu preciso aprender a fazer isso. Espera aí que eu vou conseguir. Tem um botão embaixo. Espera lá. Vamos lá, ver se vai dar certo. Pode falar, pode me explicar que eu não sei como é que faz. Olha que vergonha, passando vergonha aqui. Que nada, gente. Só pra te ajeitar isso rapidinho. Ali embaixo tem um botãozinho do lado do microfone e do vídeo, tem screen share. Ah, tá. Espera aí. Só um pouquinho. Vamos ver lá se eu consigo fazer isso aí. Que vai dar certo, né? Daí você pode compartilhar só uma parte, assim, só um aplicativo, só uma aba. Aham, só um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Tananana, vamos lá. Aproveitar aí para vocês descansarem um pouquinho, respirarem fundo, fazer um xixi, tomar uma água, enquanto eu tento aprender as tecnologias aqui. Opa, acho que era isso aqui que estava faltando. E agora? Será que é isso aqui? Meninas, eu não consigo. Aqui, ó, peraí, talvez aqui. Isso. Deixa o povo fazer um xixi enquanto eu aprendo, vai dar certo.
Sempre essa mesmo. A gente tava contando esses minutinhos, assim, entre uma e outra, pra colocar os slides. Ó, só um pouquinho que ele pediu aqui só para eu reiniciar o nosso aplicativo. Então, eu vou reiniciar, tá? Tá bom, Para pode ele iniciar. mostrar a tela. Ela já tá voltando, gente. Um minutinho. Vamos lá. Gabi, você tem que liberar ela pra... Ah, é verdade, quando ela entrou de novo, né? Dá pra lembrar. Certinho. Acho que agora vai, vamos lá. Acho que agora vai. Acho que é Isso. Vamos Apareceu. lá, ver se eu... Só não aparece pra mim a tua câmera, eu acho. Não sei se... Peraí, que também não estou tão... Peraí. Oi, tá tudo certo? Não. Só não tá aparecendo você, mas deu certo o slide, pelo menos. Isso. E o meu cursor, vocês conseguem ver? Conseguimos, aham. Agora sim, agora deu tudo certo. Eu precisar Isso, tudo certo. Ótimo, então pera lá. Deixa eu arrumar isso aqui para eu poder começar a conversar com vocês. Então, enquanto a... Então vamos lá. Acho que a Nai só vai Pode fazer a falar. apresentação rapidinho. Eu vou te apresentar Tá rapidinho. bom. Na verdade, antes eu queria falar uma coisa, que a doutora Priscila havia comentado que ainda há um preconceito com as cirurgias, né? E esse foi um dos principais motivos da gente escolher 2 cirurgias exemplares. São espelhos mesmo pra gente, para participar aqui hoje. E é com prazer que eu apresento a nossa próxima convidada, que é a Mariana Primo Singer Sorgato Correia. Ela é médica graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, residente de cirurgia geral pelo Hospital Angelina Caron, cirurgia do aparelho digestivo titulada pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, pós-graduação em cirurgia videolaparoscópica pelo Instituto Jacques Périssat, pós-graduação em coloproctologia pelo Hospital Sírio-Libanês, coordenadora de serviço de urgência e emergência do Hospital Angelina Caron, membro da equipe de cirurgia geral e aparelho digestivo do Hospital Angelina Caron e preceptora do programa de residência médica do Hospital Angelina Caron. Fique à vontade, doutora, quando quiser. Então tá bom, vamos lá. É muito prazer. Eu só uso Mariana Singer porque o resto é nome de casada, então vamos cortar o resto, não ficar muito comprido. É um prazer estar aqui, muito obrigada. É um prazer falar depois, inclusive, depois da doutora Pri, que foi minha residente, foi uma residente muito brilhante, posso dizer, que sempre teve um carinho muito importante aí pelos pacientes, isso eu jamais vou esquecer. E uma cirurgia de mão cheia, né? Isso que você falou em relação ao preconceito aí, que ainda existe com as cirurgias mulheres, graças a Deus, é uma coisa que vem melhorando muito. Por muito tempo eu fui a única cirurgiã mulher da nossa equipe. Hoje eu tive o prazer de colocar mais 2 mulheres que foram nossas residentes também, que estão lá conosco, e assim a gente vai dominando o nosso campo, né? Eu sempre digo que as mulheres elas são melhores que os homens aí. Então vamos lá. Conforme foi me solicitado, trouxe alguns casos clínicos para vocês.
para tornar a coisa talvez mais prática, para poder falar um pouco sobre a cirurgia do aparelho digestivo, que é a minha especialidade, tá? Primeiro de tudo, deixa eu falar sobre o sistema digestivo. Então, talvez o meu maior interesse hoje é trazer para vocês uma mensagem, porque estudar o sistema digestivo vocês vão estudar, já estudaram, né? Eu não sei exatamente em que período cada um tá, depois as meninas podem até me falar aí, que eu quero saber com quem eu estou falando exatamente, mas eu acredito que você já tem bases muito boas do sistema digestivo. A primeira coisa que eu digo não é para o sistema digestivo, e sim como um todo, e é essa missão que eu quero nessa aula de hoje para falar aí com esses nossos futuros médicos. O sistema digestivo e todo paciente é uma coisa só. Nós não podemos retalhar o nosso paciente, nós não podemos subdividir o nosso paciente quando nós estamos tratando esse paciente. A gente faz isso durante a faculdade, a gente separa em nefrologia, em urologia, em cirurgia digestiva, em oncologia, porque a gente precisa para poder ter o conhecimento. Mas isso não deve acontecer na nossa prática clínica, porque você não vai estar tratando só um intestino, você não vai estar tratando só um estômago ou só um tumor de pele, você está tratando sempre o indivíduo. E essa talvez seja a maior mensagem que eu quero passar nessa nossa conversa hoje. Então, especificamente do sistema digestivo, a gente precisa lembrar que ele começa na boca e termina no ânus, tá? Então, qualquer falha, qualquer doença em todo esse processo que começa na boca, lá na mastigação, na deglutição e que termina lá no ânus, ele vai atrapalhar todo o processo de digestão. Então, muitas vezes eu tenho uma alteração no intestino, uma diarreia crônica, uma constipação, e eu vou lá e procuro uma doença intestinal enfim, trato essa constipação, faço um laxativo, faço etc. E eu deixo de olhar e de ver que, na verdade, o problema não estava diretamente ligado ao intestino, e sim um distúrbio digestivo, um distúrbio de mastigação, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, assim, isso é muito importante, é uma coisa que vocês precisam ter com vocês. A gente precisa sempre olhar o sistema digestivo como um todo, tá? Vamos então, peraí, aqui, ó, deu certo. Então, vamos lá para o nosso caso 1. Caso 1 é de uma mulher, 46 anos, ela, no atendimento que gerou esse internamento, esse caso que eu vou falar para vocês, ela se queixou de mal-estar, constipação intestinal há 3 dias, náuseas, vômitos, hiporexia, desde alta hospitalar, tá? Então, ela tinha passado conosco por um quadro de uma colicistite aguda, que é uma inflamação da vesícula biliar causada por um cálculo de vesícula, cálculo que migrou da vesícula biliar e fez uma pancreatite, e fez também uma síndrome de Merise. Daqui a pouco eu dou uma explicadinha melhor o que é isso. Então, essa paciente já tinha passado por uma colicistectomia, que é retirada da vesícula, foi uma cirurgia que teve que ser convertida, então ela começou por videolaparoscopia e foi convertida para uma cirurgia aberta. Durante essa cirurgia, a gente viu essa síndrome de Merise, que faz uma fístula entre o duodeno e a vesícula. Então, fístula é toda conexão de uma coisa e outra ali no nosso sistema digestivo, né? Então, nesse caso, era uma comunicação entre a vesícula e o duodeno. Então, por isso a cirurgia foi convertida, foi retirada a vesícula, feita uma rafia do duodeno, uma reconstrução desse duodeno, tá? E, teoricamente, o problema da paciente tinha sido resolvido. No 14º pós-operatório, ela já tinha ido mais de 4 vezes ao hospital, buscado atendimento, sempre com as mesmas queixas. O intestino funciona com laxativo, mas logo ele volta e para de funcionar, tá? Nesse período também teve uma perda importante de peso, 8 quilos desde a alta hospitalar, e ela não vinha melhorando. Ela vinha sempre reinternando com queixas semelhantes e sempre com estado geral ruim. Nos exames dos internamentos dela, sempre a gente encontrava uma hipomagnesemia e uma hiponatremia. Então, ela tinha um distúrbio hidroeletrolítico, sem uma causa aparente. Dificuldade para se alimentar, perda de apetite, tinha náusea frequente, tinha uma estase gástrica, que é quando o conteúdo gástrico fica parado ali no estômago e provoca náusea, tá? E tinha um quadro clínico muito compatível com suboclusão intestinal, mas que eram feitas medidas clínicas para suboclusão, então, sonda nasogástrica para eu drenar esse conteúdo do estômago, laxativos, lavagem intestinal, tudo isso, o intestino dela funcionava, ela melhorava e ela ia de alta, tá? Porque nós não encontrávamos nos exames nada que justificasse as queixas dela.
Tomografia e raio-x de abdômen agudo mostraram para nós um quadro de suboclusão, tá? E ficamos nessa hipótese aí de suboclusão durante vários dias, durante vários reinternamentos. Quando a gente tem um paciente que passa por um quadro infeccioso grave, uma pancreatite aguda, uma fístula biliar, um quadro de infecção, de inflamação, usou antibiótico, teve que ficar em dieta um grande tempo ali hospitalar, a gente tem muito cuidado nessas abordagens da suboclusão, porque é muito comum que distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios ali que a gente começa a perceber da alteração dos eletrólitos, enfim, possam fazer uma alteração do funcionamento do intestino. Então, a gente sempre tenta medidas clínicas antes. E como a paciente melhorava, para nós estava, opa, talvez isso ainda seja do processo de resolução de pancreatite, porque pancreatite é uma baita de uma agressão para o nosso sistema digestivo, enfim, na verdade é um estresse muito grande metabólico para o nosso corpo, tá? Nesse quarto internamento, nós decidimos que seria o momento de reintervir. Nas nossas hipóteses, ficamos aí com uma suboclusão intestinal, causada ou por uma estenose do duodeno ou por uma brida. Então, a estenose do duodeno, essa hipótese diagnóstica, ela partiu do princípio que, como nós, naquela primeira cirurgia, tivemos que fechar esse duodeno, suturar, costurar o duodeno, tá? Isso faz uma reação inflamatória e isso pode fechar a luz do intestino. E isso pode fazer uma estenose, tá? A outra hipótese era de uma brida. Brida é uma aderência. Então, uma cirurgia onde tem infecção, história de pancreatite, sangramento, pus na cavidade, uma série de coisas, tudo isso faz uma peritonite, faz uma inflamação no intestino e eu tenho mais risco de aderências intestinais, tá? Então, essas eram as hipóteses diagnósticas quando fomos operar essa paciente. A tomografia dela não mostrava nada que justificasse, nenhuma oclusão que justificasse, mas a melhor conduta nesse momento era realmente operá-la. Aí aqui, vou mostrar para vocês o vídeo da cirurgia, para vocês verem o que nós encontramos aí. É um pedacinho do vídeo da cirurgia dela para ver o que a gente encontrou. Então, assim que nós fizemos uma laparotomia exploradora, que é abrir a cavidade abdominal para buscar aí o que a gente estava procurando, essa suboclusão, nós vimos realmente muitas aderências na região do duodeno, mas nenhuma que justificasse todo o quadro clínico da paciente. Então, toda vez que a gente faz uma laparotomia exploradora, a gente busca alguma coisa. Então, nós olhamos, não ficamos satisfeitos com o que a gente encontrou, a gente foi olhar todo o restante da cavidade abdominal, fazer inspeção de toda a cavidade abdominal. E aí tem esse videozinho aqui, ó, para vocês. Lá, pedrão, né? Bonito. Vocês conseguiram ver? Deu para ver? Não sei se passou direitinho o vídeo. Conseguimos sim. Isso. Então, assim, isso é um ilho biliar. Isso aí que a gente tirou, vou mostrar uma fotinho para vocês aí. Só um pouquinho. É isso aqui, ó. É um cálculo de... Olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Agora que eu vi que o cursor está funcionando. Então, isso aqui que a gente tirou no intestino do paciente é um ilho biliar, tá? É um cálculo de vesícula. Então, quando eu comentei com vocês que a vesícula biliar tinha feito uma comunicação aqui com o duodeno, durante essa inflamação, um cálculo da vesícula saiu por essa comunicação e entrou no intestino. Com o movimento peristáltico, o intestino foi levando isso para frente, tá? E ele fez uma oclusão, uma suboclusão do intestino com uma impactação dessa pedra, desse tamanho, lá na válvula iliocecal. O nome disso é ilho biliar, tá? É uma forma rara de obstrução do intestino delgado, causado aí por um cálculo da vesícula que migrou para o intestino, através de uma fístula colecistoentérica. Então, olhamos todas as alças intestinais, olhamos lá pertinho do ceco, no final do intestino, e vimos aí que tinham essa massa. Quando a gente abriu, que foi o videozinho que eu passei ali para vocês, a gente viu que era um cálculo que veio lá dessa fístula colecistoentérica.
Foi retirado o cálculo, foi realizado o reparo aí do intestino, a paciente evoluiu muito bem no pós-operatório, não teve mais queixa, não teve mais distúrbios da absorção, evoluiu super bem e hoje está super bem, tá? Não é muito comum. Eu acho que nesse ano foi o único ilho biliar que nós operamos do serviço. Ele acontece aí umas 2 vezes por ano. Esse ano tive o prazer aí de ser a premiada. Alguma dúvida para esse caso? Querem conversar alguma coisa específica sobre a pancreatite, sobre a colicistite, alguma coisa que eu possa responder aí, meninas? Por enquanto não teve nenhuma pergunta. Pode ir mandando, gente. No chat Tranquilo, aqui. tranquilo. Então, vamos seguir aí, então. Só um pouquinho. Deixa eu só fechar o chat aqui. O caso número 2 que eu trouxe para vocês, então, é de um homem, 42 anos, com uma queixa de dificuldade de evacuar há 2 meses, progressiva associada a fezes líquidas, presença de muco nas fezes em moderada quantidade. Teve uma associação de alguns episódios de dor abdominal na fossa ilíaca esquerda, que melhoraram com anti-inflamatório, né? Não tinha nenhuma comorbidade, exercício físico regular, uma alimentação adequada, um paciente rígido, tá? Não tinha cirurgia prévia que nos fizesse pensar aí numa uma brida, alguma coisa assim. Não tinha uma história familiar de neoplasia importante, não tinha nada que nos pensasse também, nos levasse a pensar em neoplasia. Não tinha um emagrecimento, não tinha exames laboratoriais ruins, era um paciente rígido, mas que vinha com essa dificuldade progressiva na evacuação e que vinha piorando e que vinha alterando muito a sua qualidade de vida. Fez uma colonoscopia, tá? Os demais exames não mostravam nada de diferente, mas na colonoscopia foi vista uma lesão estenótica na transição reto-sigmoide, aparentemente uma lesão de caráter inflamatório, tá? Foi feita uma biópsia dessa lesão durante a colonoscopia, que veio negativo para malignidade. Então, só lembrando um pouquinho da anatomia lá do nosso cólon. Então, o nosso cólon, nosso intestino grosso, ele, quanto mais para a esquerda, mais fezes sólidas eu tenho. Então, as fezes que chegam lá, tudo que chega lá no nosso seco é muito líquido. Conforme isso vai passando por todo o cólon, eu vou tendo absorção de água, absorção de sais, absorção de uma série de coisas, e isso aqui vai se tornando fezes sólidas, até que eu chegue lá no meu reto, na minha ampola retal, no meu ânus, eu tenho uma evacuação, tá? A estenose desse paciente era na transição do reto sigmoide, mais ou menos nessa região aqui. Então, esse paciente já tinha fezes sólidas ali, o que dificulta mais ainda, porque quando a oclusão acontece lá no cólon direito, às vezes a gente tem um diagnóstico mais tardio, porque o líquido continua passando numa suboclusão, né? Nesse caso, não. A estenose dele era na região do reto sigmoide, o que impediu uma colonoscopia completa. Então, o exame de colonoscopia, ele entra lá pelo ânus, entra lá pelo reto, tá? E aí ele vai mostrando todo o nosso cólon e o final ali do nosso ilho terminal, tá? No caso dele, chegou até aqui, a colonoscopia parou, fizeram uma biópsia para a gente definir o que que era. Essa biópsia veio inconclusiva, mas negativa para malignidade. Essa importância da biópsia em relação à malignidade é porque esse paciente é um paciente cirúrgico, a gente não tem dúvida, eu preciso ir ali e ressecar essa lesão. Se a minha suspeita é uma neoplasia de cólon, eu vou investigar esse paciente com outros exames para poder buscar outras lesões, uma metástase hepática, algumas outras lesões, alguns linfonodos, enfim. Vou preparar esse paciente em relação a uma ressecção oncológica, que é uma ressecção mais ampla, eu preciso tirar, nesse caso, mesorreto associado, eu preciso ver até onde vai a lesão, eu preciso tirar linfonodos, a minha ligadura vascular ela tem que ser mais lá na base dos vasos, eu preciso ser um pouco menos conservador. Se eventualmente ele já me dissesse assim, não, eu tenho certeza que é uma doença inflamatória intestinal, do tipo retocolite, por exemplo, doença de Crohn, eu vou planejado para fazer uma ressecção menor. De qualquer forma, foi inconclusiva, porém negativo para malignidade. Preparamos o cólon desse paciente, tá?
o preparo do cólon é muito importante. Se você for ler em alguns artigos, ele é dispensável, o preparo mecânico do cólon, tá? Mas eu sempre brinco que quem faz esses artigos não deve ser quem opera, porque quem opera sabe que é muito mais fácil fazer uma anastomose se o ambiente está limpo do que uma anastomose aí no meio do monte de cocô, né? Então, a gente faz o preparo com antibiótico terapia, enfim, desse paciente, e faz o preparo mecânico também. Todas as pacientes onde eu posso operar e preparar, a gente faz isso porque é muito mais fácil, mais limpo, mais tranquila a cirurgia. Então, fizemos o preparo desse paciente, conversamos muito com o paciente sobre as expectativas da cirurgia, o que poderia acontecer, a chance dele sair com uma colostomia, tá? E, enfim, fomos para a cirurgia. As hipóteses diagnósticas que nós tínhamos, então, neoplasia de cólon, câncer de cólon, tá? Doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite são doenças inflamatórias do intestino, ou um tumor inflamatório do tipo uma diverticulite aguda, porque ele tinha aquela história de que ele tinha alguns episódios de dor que melhoraram com anti-inflamatório. Então, uma diverticulite aguda que inflamou, melhorou e daí fez essa lesão estenótica residual, tá? Aqui eu tenho um videozinho, eu tenho bastante material, então também tenho vídeo dessa cirurgia, tá? Para vocês verem aí que legal que era a lesão. Então, isso aqui que eu tô segurando aqui é o cólon, tá? Se você olhar como essa alça é mais lisinha, isso aqui é uma alça de delgado, tá? Isso aqui é o cólon, ele tá discretamente distendido, eu tenho as tênias, tá? Então, para vocês conseguirem ver. Olha o mouse. Só um pouquinho, deixa eu passar de novo aqui. Então, aqui, ó, dei um pause aqui na lesão, só para vocês conseguirem ver. Vocês conseguem observar que isso vem, e eu tenho uma banda estenótica aqui. Não sei se estão conseguindo ver o meu cursor. Meninas, me deem um oi aí. Dá para ver o cursor, sim. Ótimo, tá. Então, isso aqui vem e eu tenho essa estenose, essa área de lesão, essa área de obstrução, tá? O que me fala, o que me dá de dados bons aqui na cirurgia? Observamos o restante, não vimos mais lesão. O restante do intestino do paciente é todo rosadinho, bonito. Eu não tenho nenhum sinal de processo inflamatório aqui, nada que me preocupe pensando numa doença mais extensa. Parece realmente que é uma lesão localizada aqui nessa região de transição reto-sigmoide. Até um pouquinho mais alta do que a gente tinha planejado. Esse paciente foi posicionado em cirurgia para que a gente fizesse um abaixamento de cólon, para que a anastomose dele fosse bem baixa lá, mas acabou que a lesão era alta, então isso até facilita aí a nossa técnica cirúrgica, tá? Isso aqui, então, foi o que a gente ressecou do paciente, tá? Então, como não era uma neoplasia, a gente fez uma ressecção muito conservadora, tiramos um segmento curto, ainda mais que a hipótese de doença inflamatória intestinal era uma hipótese que nos chamava bastante atenção, e toda doença inflamatória intestinal eu preciso ser muito conservador no tratamento, porque eu preciso poupar intestino, porque não dá para cada vez que isso inflama eu ir lá picotando o paciente. Então, tiramos a peça, aqui a estenose bem pequena, bem delimitada, aqui dá para ver a linha de grampo, porque a gente usou um stapler para poder fazer essa anastomose, e a cirurgia que foi feita, então, foi uma retossigmoidectomia, tá? Mais anastomose, colo retal, látero-lateral. A anastomose, ela pode ser término-lateral, látero-terminal, término-terminal, látero-lateral. Então, assim, isso vai muito da preferência do cirurgião, vai muito do que a gente pode fazer naquele momento. A minha preferência pessoal eu sempre reconstruo o trânsito dos meus pacientes quando é possível. Inclusive, talvez ela esteja assistindo, tem uma pessoa aqui que foi minha paciente, que talvez esteja nessa aula, que foi um grande desafio para mim, também por essa questão da reconstrução. Uma paciente que eu atendi também com quadro aparentemente suboclusivo, que na verdade depois a gente viu que era um megacólon por uma hipoganglionose, é um caso que podia até ter trazido aqui, porque é um caso bem diferente, né?
e que também no momento da cirurgia ficamos naquela decisão. Será que eu reconstruo? Será que eu não reconstruo? Não existe o certo e errado. Vocês vão ver que alguns cirurgiões preferem fazer uma colostomia. Eu, Mariana, prefiro sempre reconstruir. Eu prefiro ter o risco de uma fístula colônica, onde eu posso tratar, onde eu posso acompanhar, onde a gente pode olhar de perto e evitar um estoma, do que manter um estoma e depois reconstruir isso. Talvez por uma questão estética, uma questão de bem-estar. Eu sou mulher, eu sei que um estoma na barriga de uma mulher é uma coisa que não é muito legal. Então, são detalhes que para mim hoje são muito importantes. São detalhes que vocês sempre precisam pensar para os pacientes de vocês. Nem todos aqui serão cirurgiões, enfim, mas em tudo, né, quando a gente trata. Porque não adianta eu salvar a vida do paciente porque eu tirei uma lesão e eu deixar ele cheio de outras sequelas, tá? É claro que uma colostomia, ela salva vidas. Cansei de fazer e se precisar fazer, eu faço sem problema nenhum. Mas, sempre que eu posso evitar, eu vou evitar. Então, nos pacientes onde eu tenho preparo de cólon feito, em geral, a gente já faz uma reconstrução primária. Nos pacientes onde a gente não tem preparo de cólon, que são as cirurgias de emergência, que é o caso dessa outra suboclusão que eu comentei aí, a gente tem mais dificuldade. Então, você pode fazer uma colostomia, nesse caso seria aplicável uma colostomia, tá? Seria aplicável também fazer uma reconstrução primária e fazer uma ileostomia protetora, isso é, eu reconstruo o trânsito intestinal e eu faço um desvio num outro segmento, ou fazer uma anastomose primária e observar esse paciente, colocar um dreno e acompanhar ele numa eventual fístula aí, tá? Por isso que a minha opção sempre que possível é a anastomose laterolateral, porque ela tem um risco muito menor de fístula, porque se você pensar que se eu grudar o intestino lado a lado, eu vou ter uma comunicação maior, uma abertura maior do que se eu ligar as duas boquinhas término com terminal. Não sei se ficou claro bem essa questão da anastomose, tá? Mas qualquer coisa, vocês vão me perguntando. Diagnóstico pós-operatório, aquela lesão foi encaminhada para anatomopatológico e fechou realmente como uma retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal que pega ali essa região do cólon, ela é ali exclusiva ali dessa região do cólon, tá? O acompanhamento desse paciente foi realizado, então, depois de um mês, ele fez uma nova colonoscopia que não evidenciou outras lesões no intestino, então aquela era a única lesão dele, o que não é também muito comum, mas aconteceu. E foram feitas múltiplas biópsias para a gente poder avaliar isso. Nos casos de doença inflamatória intestinal, é sempre importante a gente solicitar essas biópsias, porque vocês vão ver, e não precisa ser especialista da área, sabe? Vocês vão observar que, às vezes, o paciente tem sintomatologia, o paciente está com perda de nutriente, o paciente não está legal, você faz uma colonoscopia e a colono está normal. Porque eu tenho ausência de lesão endoscópica, mas quando eu faço a biópsia, eu vejo que eu tenho lesão microscópica, eu tenho colite microscópica. Então, na investigação das doenças inflamatórias intestinais, a biópsia é muito importante. No caso desse paciente, as biópsias deram sem alterações, tá? E ele tem, portanto, fechou um diagnóstico de ele está no momento com uma retocolite ulcerativa em remissão. O tratamento dele é com orientações dietéticas, estilo de vida, e o acompanhamento anual é feito com colonoscopia e exames laboratoriais. Tem que ser anual essa colonoscopia pelo risco aumentado de neoplasia de cólon nos pacientes com retocolite ulcerativa e pelo risco de desabsorção de nutrientes. Muito importante falar também que essa talvez seja a minha maior briga hoje no dia a dia. Paciente com doença inflamatória intestinal, qualquer tipo de inflamação intestinal, precisa de uma abordagem multidisciplinar, precisa de uma abordagem de estilo de vida, precisa de uma orientação de dieta. Não dá para tratar a doença inflamatória intestinal, na verdade todas as doenças inflamatórias, mas eu vou me manter aqui na minha área. Não dá para tratar a doença inflamatória intestinal comendo pão, comendo Big Mac, tomando Coca-Cola, tá? São alimentos que não nos trazem nada de bom, são alimentos com um potencial imunogênico no intestino muito grande e
todas as doenças inflamatórias intestinais, elas têm um fundo autoimune. Então, quando eu preciso controlar esse fundo autoimune, eu preciso controlar a minha ingestão de alimentos com potencial inflamatório. Então, aquela história, nada me dói mais quando o paciente chega para mim, e isso é da minha prática diária, tá? Quando o paciente chega para mim e fala assim, ai, doutora, eu tenho Crohn, eu tenho retocolite, eu tenho mileite, e a minha orientação foi que eu posso seguir a minha dieta normal. Hoje a gente sabe que dieta, não só para doenças inflamatórias, mas ela tem um peso muito grande. Roubando aí a aula da doutora Pri, a gente sabe, por exemplo, que uma dieta rica em fibras, na relação aí com a neoplasia de cólon, ela é responsável por uma resposta à quimioterapia infinitamente melhor, tá, do que um paciente com uma baixa ingestão de fibras. A gente sabe, por exemplo, que isso no melanoma também é muito importante. Então, quando eu falo de doença inflamatória intestinal, eu excluir a terapia dietética do paciente, eu excluir alguns cuidados relacionados à inflamação crônica, estilo de vida, é deixar esse paciente mal assistido, tá? Isso não é uma opinião, não é um consenso. Eu estive no último ano no simpósio lá no Sírio-Libanês só de doença inflamatória intestinal. Nós não tivemos nenhum slide falando sobre isso. E no último slide, eu até tirei uma foto, podia até ter colocado aqui, o último slide do simpósio, onde a gente tinha os maiores nomes aí da doença inflamatória do Brasil, falava assim, futuro, cuidados com dieta, microbiota intestinal, e aí isso me chocou um pouco. E futuro aonde? Só se for futuro aqui, né? Em todos os outros lugares, isso já é presente, isso já está muito bem orientado, explicitado, documentado. E para os que ainda são céticos, por favor, estudem, por favor, procurem sobre isso. Às vezes a nossa formação é muito falha de informações novas. Eu sempre digo, para chegar no livro, o que nós temos no artigo hoje são 10 anos. Então, as informações que hoje vocês têm em livro são informações que às vezes estão ainda muito atrasadas. Então, tenham a base, mas procurem se atualizar, procurem outras coisas em relação a artigos, porque nós temos muita novidade quando se fala de doença inflamatória intestinal. Certo? Vamos para o caso 3, então, meninas? Tem uma pergunta antes, posso fazer? Claro. Queria saber quais os riscos da infecção durante e depois da anastomose. Então, assim, os riscos de infecção durante a gente não usa esse nome. Então, assim, ó, o que acontece? A anastomose, na verdade, o risco não é infecção, o risco é fístula, e a fístula leva à infecção. Então, quando eu tenho uma fístula, eu tenho um ponto desse intestino que abriu, dessa anastomose, que abriu, e eu tenho drenagem de secreção enteral, de secreção colônica, para a cavidade abdominal. Geralmente, quando a gente faz uma anastomose primária, a gente costuma deixar um dreno, tá? Alguns cirurgiões não deixam. Nesse caso, na verdade, do paciente da retocolite, eu não deixei dreno, porque a anastomose dele ficou tão linda que assim, a gente tinha certeza que não ia fistulizar. Mas quando a gente tem qualquer dúvida ou qualquer insegurança ou acha mais prudente, a gente drena. Quando a gente drena, a gente consegue monitorar drenagem de secreção enteral, drenagem de fezes, drenagem de pus. Em geral, a manifestação clínica de infecção tá na cavidade abdominal aí nessa anastomose é sinal de fístula. Então, o grande risco é a fístula, tá? E os índices de fístula, eles variam muito conforme o preparo intestinal, conforme o tipo de doença, conforme a nutrição do paciente. Então, eu acabei de ver que a Ana, que foi essa minha paciente, eu tô falando o nome dela porque ela escreveu aqui no chat, né? Então, acho que todo mundo pode ver. Ela falou, eu tô aqui. A Ana, por exemplo, o caso da Ana, ela tinha um risco alto de fístula por não ter um preparo colônico, mas ela tinha um risco baixo de fístula pensando em nutrição. Então, uma paciente jovem, bem nutrida, uma paciente sem comorbidade. Então, foram essas as decisões que fizeram a gente pesar e arriscar ali uma anastomose primária nela.
ela evoluiu com uma fístula no pós-operatório, uma fístula de baixo débito, que foi tratada de forma conservadora, com alguns dias, com alguns cuidados de dieta, com uma suplementação adequada. Essa fístula fechou e evitou uma outra cirurgia e nos evitou um estoma. Então, o medo realmente das anastomoses é a fístula, e a fístula, consequentemente, leva aí a uma infecção. Mais alguma coisa aí? Vamos lá. Acho que pode continuar o próximo caso. Então, vamos lá para o caso 3, tá? Mulher, 38 anos. Esse caso, na verdade, eu peguei um caso... Os 2 primeiros casos foram casos aí mais diferentes. Aquele caso do ilho biliar é uma coisa que... Quem não for cirurgião dificilmente vai pegar isso na prática clínica. Quem for cirurgião vai ver que quando a gente suspeita de um ilho biliar, isso vira motivo de briga, porque todo mundo quer operar, né? Então, assim, e o caso dessa estenose aí por uma retocolite também não é muito comum, porque hoje a gente tem muito tratamento aí para as doenças inflamatórias intestinais, então é difícil quando o paciente já chega com uma lesão avançada como essa. Esse caso 3 é um caso do dia a dia e é um caso que, na minha opinião, qualquer médico precisa saber, que é um caso de doença do refluxo, tá? Então, uma mulher, 38 anos, queixa de refluxo, diversos episódios aí de refluxo durante o dia, com piora no período da noite. Sintomas de tosse intensa e múltiplas infecções de garganta e a litose associada. Então, isso é um quadro bastante típico de quem tem queixa de refluxo. Se você tem um paciente que procura você e sempre tem infecção de garganta, dê uma conversada sobre o processo digestivo dele. Isso é muito importante, porque alguém saudável e rígido tem 8 ciclos de antibiótico, por exemplo, em um ano. Alguma coisa está errada. E isso não vale para refluxo, isso vale para tudo. 8 episódios de candidíase durante o ano, 8 episódios de infecção urinária durante o ano, 8 episódios de infecção de garganta, infecção de ouvido, alguma coisa não está legal, tá? São sinais de que o corpo está pedindo ajuda. Então, aquilo que a gente falava antigamente, mas até tantas infecções por ano é normal. Sinceramente, eu acho que todos os pacientes com qualquer tipo de infecção de repetição precisam de uma avaliação mais a fundo. Nesse caso, então, uma infecção aí de garganta associada, múltiplos antibióticos, melhorava e voltava a ter, tá? Não tinha queixas relacionadas à deglutição, então comia bem, mastigava bem, engolia, não tinha dor, não tinha disfagia. Percebia uma piora desse refluxo, dessa pirose, dessa queimação ao consumo de alimentos gordurosos e carne vermelha, tá? Provavelmente são alimentos que precisam de um processo digestivo melhor. Era uma paciente que já fazia uso crônico de BP para tratar esse refluxo, e aí a gente precisa acender a lanterninha aí em relação ao uso crônico de BP e a piora dos sintomas ao consumo de alimentos gordurosos e carne vermelha. Porque, voltando lá naquele primeiro slide onde eu comentei que o sistema digestivo é uma coisa só, né? Deus fez a gente perfeitinho. Então, a gente tem dente porque a gente precisa mastigar, eu tenho saliva porque eu preciso de enzima salivar para começar o processo digestivo, aí eu engulo. A partir do momento que eu engoli, meu esôfago vai fazer a sua função para levar essa comida até o estômago. Quando isso chega no estômago, eu preciso de ácido gástrico para fazer o meu processo digestivo. Quando eu bloqueio cronicamente esse processo digestivo, eu não vou ter uma boa digestão. Então, é batata. Olha, eu quero que amanhã vocês liguem aí para as avós de vocês, para os avós, para os tios que usam omeprazol aí há 10, 15 anos e perguntem como que é a digestão deles. Nenhum vai dizer que tem uma boa digestão. Eles vão ter queixa de arrotar frequentemente, ficar arrotando o tempo todo, ter gases, ter má digestão, ter fezes mal formadas, ter sensação de empachamento, distensão abdominal. Tudo isso porque, se eu não tenho ácido no estômago, eu não vou ter uma boa digestão. Então, é preciso que se entenda que omeprazol, pantoprazol ou qualquer IBP não é remédio para hipertensão nem remédio para diabetes. São remédios para tratamento e jamais para uso contínuo. E eu não consigo achar hoje uma indicação de IBP contínuo. Eu não tenho nenhum paciente hoje meu com uso contínuo de IBP, tá? E se alguém aqui me disser que tem um caso ao contrário, que discorda,
Quero muito poder discutir esse caso, por favor, mandem aí no chat para a gente poder conversar sobre isso. Então, não existe indicação nenhuma para IBP contínuo, tá? Voltando então. Paciente tinha essas queixas relacionadas à deglutição, muito provavelmente associado a essa hipocloridria, que é mais um fator de piora do refluxo, tá? Porque se eu não tenho digestão, eu tenho piora do esvaziamento gástrico, isso aí começa a subir. Comorbidades tem o hipotireoidismo e uso de levotiroxina, 50 microgramas por dia. Então, para a gente entender lá sobre doença do refluxo e hérnia de hiato, eu acho que eu pus aqui, ó. Aqui, ó, endoscopia dela, uma hérnia de hiato com 3 centímetros, uma esofagite grau B, uma pangastrite enantematosa leve, pesquisa de H. pylori negativo. Uma manometria esofágica, que é um exame que mede as pressões do esôfago, tá? Mostrou uma hipotonia do esfíncter esofagiano inferior, tudo dentro do que a gente imaginava. Os demais exames sem alterações. Então, uma hérnia de hiato, ela pode ser uma das causas de refluxo. Nem todo refluxo é causado por hérnia de hiato. Quando a gente tem uma hérnia de hiato associada ao refluxo, eu tenho uma causa mecânica, uma causa anatômica desse refluxo. Então, uma hérnia de hiato de 3 centímetros já é uma hérnia considerável. Eu começo a pensar em cirurgia para hérnias ali a partir de 2 centímetros associados à esofagite, e associados a um tratamento que a gente já tenha feito que não teve resposta, tá? Então, é difícil indicar uma fundoplicatura, uma cirurgia de hérnia de hiato num primeiro momento, exceto grandes hérnias paraesofágicas, hérnias que provoquem dor torácica ou qualquer outra alteração. Essa esofagite grau B é sinal de que esse conteúdo ácido está voltando e está fazendo queimação na parede do esôfago, tá? E aí, para vocês entenderem aqui melhor o que é uma hérnia de hiato. Então, eu tenho lá o meu músculo diafragma aqui, que é o que separa tudo que está no meu tórax do que está no meu abdômen. O esfíncter esofagiano inferior, ele é formado por uma série de musculaturas e ângulos que vão formar essa porta que permite que a comida venha, desça pelo esôfago, passe para o estômago e não volte. Quando eu tenho uma hérnia de hiato, eu tenho uma abertura disso aqui, ó, desses pilares diafragmáticos, eu tenho um afastamento desses pilares que permite que isso aqui aconteça, ó, que parte do estômago suba, e aí eu perco essa função do esfíncter esofagiano inferior. Então, essa minha porta fica entreaberta. Então, eu permito que a comida venha para cá e depois ela volte, tá? No caso dessa paciente, a porta estava entreaberta 3 centímetros. Então, são 3 centímetros aí que permitiram que esse estômago saísse de posição e que ele permitisse que o conteúdo aqui ficasse voltando o tempo todo, tá? Além disso, para piorar o nosso quadro, paciente usuária crônica de BP, eu tenho retardo do esvaziamento gástrico. Se eu tenho comida mais tempo no meu estômago, eu tenho aí mais chance dessa comida que está parada voltar e causar a sintomatologia do paciente, tá? Então, o diagnóstico dessa paciente foi uma doença do refluxo gastroesofágico com um componente anatômico, que é uma hérnia de hiato, tá? O tratamento escolhido foi uma fundoplicatura Nissen videolaparoscópica. A fundoplicatura Nissen, então, o Nissen é o nome, né? De quem antigamente eles davam nome, cada um dava o seu nome, então tem o Tupê, tem, enfim, o Lynch, cada um dava o seu nome. O Nissen, que a gente faz hoje, que na verdade é o Flop Nissen, que é um Nissen mais frouxo, tá? Eu pego meu estômago, eu vou corrigir os pilares ali que eu mostrei para vocês, eu vou reaproximar esses pilares e vou fazer uma válvula anti-refluxo com o estômago. Eu vou grudar estômago com estômago. Na técnica de Nissen, essa válvula é completa, então ela vai abraçar o esôfago inteiro, tá? Então, o estômago abraça o esôfago. Aqui, ó, isso aqui é um videozinho de cirurgia, videozinho bem mal feito, tá? Mas eu acho que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho do que é. Eu vou tirar o som do vídeo para eu ir explicando para vocês, acho que fica melhor, tá? Então, isso aqui é a imagem que a gente tem aí de uma hérnia de hiato durante a cirurgia, tá? Ó, isso agora aproxima. Então, aqui, ó, isso é uma imagem cirúrgica, tá? Por vídeo. Então, isso aqui é o meu esôfago que eu já dissequei,
tá? Aqui são os pilares diafragmáticos que eu mostrei naquela imagem lá, e aqui o meu fígadozinho, tá? Então, o que a gente vai fazer na cirurgia é aproximar esses dois pilares aqui, voltar a grudar, porque esse buraco aí é a hérnia de hiato, tá? Estava falando aqui no vídeo, provavelmente. Então, a gente vai aproximar esses dois pilares e depois o estômago eu vou dar uma volta sobre esse esôfago, tá? Então, aqui, ó, dá mais longe um pouquinho. Aqui, ó, dá pra gente ver bem, ó. Isso aqui é uma hérnia de hiato, tá? Peraí, não tem problema. Então, aqui é a região do esôfago, tá? Isso aqui é o esôfago, tá? Isso aqui são os pilares do diafragma, que é o que separa lá o tórax do abdômen. Essa abertura é a hérnia diafragmática. É por aqui, essa é a passagem que vai permitir que o estômago suba, que o paciente tenha refluxo. Então, agora a gente vai corrigir isso aqui para reaproximar esses pilares aqui do diafragma, tá bom? Lá atrás, ó, bonitinho, dá para ver? Aquilo lá é o baço, certo? E aqui do nosso lado é o fígado. Então, lá, mostrei o baço lá para vocês, porque esse é um órgão muito importante nessa cirurgia aqui, tá? O baço, ele fica coladinho ali com o nosso fundo gástrico. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa dissecção, cuidado na hora de puxar o estômago, porque se eu tenho uma lesão de baço, é muito difícil que eu consiga tratar isso de forma conservadora. Geralmente, eu preciso fazer uma esplenectomia. Então, a gente tem muito cuidado. Eu sempre falo que a gente nunca quer mexer em via biliar e em baço, porque senão a complicação aí é muito maior, tá? Ó, então aqui, aquela falha. Aqui já é o segundo momento da cirurgia, quando a gente já tinha corrigido e aproximado os pilares do diafragma. A gente tinha aquele buraco que a gente tinha aqui, que era o hiato diafragmático que estava aberto, ó. Agora ele foi fechado. Então, a hora que a gente soltar o esôfago, tudo volta aqui ao normal. Ainda a gente vai fazer uma válvula no esôfago, enfim, mas essa parte da correção do hiato diafragmático já está feita. Obrigada, Ana Marcela. Então, vamos lá, algumas coisas que é importante a gente comentar. Mas toda doença do refluxo precisa de tratamento cirúrgico, tá? Com certeza não. O primeiro ponto da doença do refluxo é ajuste de dieta, tá? Não adianta eu encher o meu paciente de prazol, não adianta eu querer operá-lo, não adianta eu fazer uma série de coisas se ele continuar se entupindo de farinha, de leite, de açúcar, de tudo de fermentador que a gente tem na nossa dieta. Outra coisa, não adianta eu operar se eu não otimizar o processo digestivo do meu paciente. Eu preciso que esse esvaziamento gástrico aconteça, eu preciso que a digestão aconteça. Se ela não acontece, eu tenho comida represada nesse estômago, e se eu tenho comida nesse estômago, eu vou ter mais refluxo, tá? Então, antes de pensar em operar um paciente, vamos ajustar esse paciente. Então, é muito frequente vocês escutarem, mas operei hernia de hiato, não adiantou nada. Por isso, a gente precisa deixar a cirurgia para os casos muito bem indicados. A gente sempre brinca lá com os nossos residentes. Eu sempre falo, a gente demora 3 anos para ensinar vocês a operarem e 10 anos para ensinar a não operar. Porque é muito importante essa indicação. Essa cirurgia, ela só vai dar resultado quando ela for bem indicada. Senão o paciente vai se encher de queixa, porque vai ter alteração no pós-operatório em relação à deglutição, porque se eu tenho um buraco que está aberto e aí eu vou fechar esse buraco, eu vou ter no início uma dificuldade de deglutição. Então, se o paciente não estiver muito bem orientado, essa cirurgia pode ser um problema para o cirurgião, tá? Outra coisa, não se opera hérnia de hiato em paciente com obesidade abdominal. Com obesidade em geral, mas principalmente aquela barriga grande, não adianta. É uma questão mecânica. Se eu tenho muita obesidade abdominal, se eu tenho muita gordura abdominal, eu vou ficar empurrando esse estômago para cima. Então, não adianta eu operar esse paciente se eu vou continuar com esse fator mecânico lá empurrando aonde eu fechei o hiato diafragmático, tá? Então, o paciente tem indicação? Pede para perder peso, perder bastante peso, reavalia. 90% dos pacientes, depois de perder peso, não vão mais precisar operar, tá? E toda hérnia de hiato precisa de cirurgia? Quando o paciente tem hérnia de hiato, mas não tem refluxo? Claro que não.
Se não está incomodando, a gente não mexe, exceto quando o paciente tem uma hérnia de ato grande, quando isso está trazendo algumas alterações, quando eu tenho já alterações pulmonares, ventilatórias, enfim, hérnias grandes, tá? Mas hérnias pequenas, menores que 2 centímetros, raramente precisam também de tratamento cirúrgico, tá? E medicamentos, então? A gente trata com o refluxo com medicamento? Isso que eu já conversei com vocês, tá? Medicamento, sim, quando o paciente tem uma esofagite importante, tem uma gastrite importante, erosiva, posso até usar. Mas se eu não fizer medidas comportamentais de alimentação, mastigação, mudança do estilo de vida, da dieta, exercício, melhorar esse processo digestivo, não adianta eu dar medicação, encher esse paciente de um monte de coisa que ele vai continuar tendo refluxo, tá? E é incrível, quando a gente começa a tratar o paciente, trata todos esses aspectos dele, ele melhora do refluxo, ele mesmo começa a identificar quais são os gatilhos. Ai, doutora, eu já percebi que quando eu como tal coisa é que eu tenho refluxo, então eu não posso comer, então eu tenho esses meus cuidados. Certo? A mensagem que eu quero... uma pergunta. Opa, desculpa. Pode? Temos uma Venha. pergunta, posso fazer? Claro. Caso a paciente não procure atendimento, ela pode evoluir com a acalásia? Veja, a acalásia, na verdade, ela é um outro distúrbio, na verdade, tá? Então, a acalásia, eu vou ter uma desmotilidade ali do meu esôfago e uma outra alteração. Então, ele não vai evoluir disso para acalásia. O paciente pode ter uma acalásia, tá? E a acalásia, nesse caso, daí o tratamento eu preciso fazer cirurgia. Não tem muito o que fazer, porque esse esfíncter, ele acaba ficando muito apertado. Na verdade, na manometria nem sempre ele está. Mas como eu não tenho uma peristalse adequada do esôfago, eu preciso afrouxar o esfíncter para que essa comida possa passar, tá? Então, na verdade, é um pouco diferente, bem diferente. Certinho, obrigada. Então, assim, minha mensagem para vocês, que talvez seja o mais importante, que é uma coisa que eu repito muito aí para os meus residentes, para os que trabalham lá comigo, doutora Pri sabe disso, inclusive, tá? É que a gente precisa ter em mente que o paciente não é só um paciente. Ele é o amor de alguém, ele é o pai de alguém, a mãe de alguém, irmão de alguém, e que sempre a gente precisa ter isso em mente para tomar decisões do nosso dia a dia. Então, assim, Oi, agora estou ouvindo. Então, Acho que alguém ligou. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente para que a gente não deixe continuar acontecendo o que está acontecendo hoje na medicina. Eu trabalho com residentes há vários anos, vejo isso todos os anos acontecerem, e eu espero que a geração de vocês que ainda não saiu da universidade seja melhor do que a minha geração e que a geração que veio depois, tá? Paciente, ele é nosso cliente, o paciente é um ser humano, ele não pode ser fracionado, ele não pode ser tratado como mais um. Então, sempre quando você tiver dúvida se o seu tratamento está sendo bom, você precisa parar e pensar. Eu faria esse mesmo tratamento para o meu pai? Eu faria se fosse o meu irmão? Eu trataria assim se fosse alguém da minha família? Eu daria informação do jeito que eu estou dando para esse familiar se fosse alguém meu? Então, a partir do momento que a gente toma isso no nosso dia a dia, a nossa vida dentro da medicina muda. Hoje a minha vida é pautada por isso, os meus pacientes sabem disso, e eu sofro com eles e venço com eles. Então, talvez seja uma forma um pouco mais trabalhosa de lidar, mas é uma forma infinitamente mais recompensadora, tá? Já passei por uma fase também de residência, onde a gente atendia um monte de gente ao mesmo tempo, onde era produção em série, né? Até que um dia eu precisei ser paciente, nem foi um caso grave, e fui tratada como em série. Tá? E precisou acontecer isso comigo para eu ver, poxa, mas eu não gostei da forma como eu fui tratada. E eu trato assim os meus pacientes. Ainda bem que isso aconteceu comigo lá na residência, que eu percebi, e tive bons mentores também que me ajudaram nisso. E hoje essa é a minha grande missão, talvez, dentro da residência médica, ensinar que nós tratamos seres humanos. E que, infelizmente, quando a gente fala isso, soa até como piegas. Ai, tá, só falando, só balela. E não é só balela, sabe?
graças a Deus eu posso dizer que vocês podem conversar com qualquer paciente meu, é dessa forma que nós tratamos, acabo criando uma relação de amizade com uma série de pacientes meus, inclusive, porque nós temos essa forma de tratar. E se eu posso dar uma sugestão a todos vocês, é que tomem isso na vida médica de vocês, independente da especialidade. Se você for um radiologista, seja um radiologista amoroso. Se você for um patologista, seja um patologista amoroso. Ame o seu doente, goste do que você faça, trate ele com carinho. É um pegar na mão, é cobrir durante um exame, é tirar o medo do paciente, é explicar que é uma biópsia, mas que ela não tem nada de grave e que se for grave vocês vão lutar junto e vão vencer. Então são detalhes que fazem a diferença na vida do doente de vocês e que com certeza vai fazer muita diferença aí na vida médica de vocês. Então, se vocês esquecerem tudo da aula e mantiverem só essa mensagem, eu já me sinto uma vitoriosa aí, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, Tem uma última dúvida ali no comentário, no chat. Eu posso ler rapidinho. É sobre o termo usado. Eu vou ler a pergunta aqui. Doutor, uma dúvida. Nós não podemos atender familiares por conta desses fatores emocionais, dentre outras coisas. Será que usar o eu faria para o meu pai não colocaria um viés na decisão? Não, Christopher. Sinceramente, eu trato meus pacientes como eu trataria meu pai. Eu nunca faria nada diferente. Então, quando eu vou tomar uma decisão, é isso que eu levo em conta. Se fosse o meu pai aqui, essa decisão que eu tomaria, será que eu usaria esse antibiótico? Será que eu gostaria de fazer um estoma nele, uma colostomia? Será que eu gostaria que essa informação fosse dada dessa forma? Então, essa é a minha forma de tratar. E assim, Christopher, assuma isso para você. Você não precisa falar isso para o seu paciente, apesar que às vezes eu falo. Mas assuma isso para você. Sempre que você tiver na dúvida, sempre que você tiver incerto, você para e pensa, porque essa resposta não tem erro, né? Se essa é a conduta que você daria para um familiar seu, é a conduta correta, né? Você está realmente fazendo o seu melhor. Então, assim, isso é realmente algo que mudou a minha vida e a minha forma de tratar, e eu espero que vocês consigam levar isso para a vida de vocês, sem dúvida nenhuma. Porque eu tenho muita fé que a geração de vocês vai ser melhor aí do que a minha. Muito obrigada, doutora. Acho que a Nayane vai fazer um comentário antes. Eu queria... Deixa eu só fazer um comentário. Para todos que estão nos acompanhando, eu tenho lá o meu Insta, se quiserem mandar mensagem, se quiserem me mandar uma mensagem em off, com dúvidas, discutir caso. Gosto muito da parte de ensino, lido com residentes há muito tempo. Estou aí à disposição de vocês sempre, viu? Eu queria agradecer muito a sua presença. Foi incrível, tem nos comentários ali elogios e tal. Eu acho que acrescentou muito na nossa vida, tanto acadêmica quanto pessoal. E, gente, o Insta dela é perfeito, sério. É, assim, um espelho mesmo, tanto dela quanto da Priscila. Tá aqui no slide dela, o Insta, mas depois eu e a Gabi, a gente manda lá no Telegram, tanto dela e da Pri. E é isso, muito obrigada, foi incrível. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer aí conversar com todos vocês. Nós gostaríamos de chamar a doutora Priscila, se ela quiser fazer um complemento aqui no final, que eu acho que ela ficou até agora. Se quiser ligar a câmera. Capaz que eu ia embora e não ia ver minha chefe apresentar a aula dela até o final. Não, acho que é isso. A doutora Mariana falou tudo que tinha que ser dito em relação ao cuidado. Eu aprendi com ela que a gente tem que tratar os pacientes como se fossem nossos familiares, no sentido de não deixar nada para trás, não deixar de fazer algo por esses pacientes. E aquilo que eu falei para vocês lá no meu, que no finalzinho da minha, que quando a gente faz com amor e faz o que a gente gosta, não tem erro, vai dar certo. Então, acho que é isso, e é uma satisfação ter falado para vocês também e ter dividido esse momento com a doutora Mariana. E eu fico cheia de orgulho, né? Quando a gente vê, eu falo que residente é que nem filho, só que filho dá menos trabalho que residente.
Então, eu me encho de orgulho quando eu vejo aí a Pri já ensinando, preceptora já de residência, operando, a gente fica aí, eu fico me achando, essa é a verdade, tá? É isso. Obrigada, É gente, muito bastante aqui. Eu fiquei bem feliz. obrigada às duas que toparam, né? Realmente foi incrível as duas. Obrigada, gente. Então, tchau, tchau. 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 Gente, o formulário já está tanto aqui quanto no grupo do Telegram. É muito importante para a gente que vocês respondam, então. Mas assim, não é obrigatório, mas seria muito importante. Lembrando que quem ficou até aqui até agora no final, a gente contabilizou a presença, já tá certinho, não precisa de formulário nenhum, isso é só para avaliar o impacto da palestra, do evento. Será que a Mari viu os comentários dela? Elogiando ela? Eu acho qualquer coisa printa e manda. Eu te mando o que escreverem no formulário, se quiser mandar. Pode ser, pode ser. Vou tirar uma foto aqui dos comentários. E sigam o Instagram dela, gente, ele é incrível, de verdade. Os dois, né? Os dois. Vou mandar Eles... lá os dois. Isso, manda lá. E venha semana que vem, a gente vai ter medicina preventiva. Começa um pouquinho mais tarde, vai começar às 8. Mas nós vamos avisar isso ainda no Instagram e tudo mais. Opa, eu não saí. Eu não quero. Tá, eu vou mandar. Será que eu mando agora ou eu mando depois? Espera um pouquinho, daí você manda o do formulário junto. Que daí manda tudo junto. Deixa o pessoal só completar. Lembrando que não precisa, já foi contabilizada a presença, tá bom? Pra todo mundo aqui que tava aqui, até os 100 e poucos que estavam aqui até o final. 118, 19, não lembro agora. Isso. Foram 118, me avisaram aqui. Eu gravei aqui. Obrigada a todo mundo que veio hoje também, né? Eu sei que tem gente na semana de provas e eu sei que é complicado. Muito obrigada, Flávia. Eu vou mandar o Insta dela. Ah, você tá mandando já? Mandou Mandei das duas? um. Mandei só um, ia pegar o outro agora. Vou mandar o da Mari, então. Fechou, então. Eu vou falar que esse é o da Pri. Eu podia ter esperado você falar que era da Pri, né? Agora eu falo dos dois. Sucesso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nosso site da IFMSA tem tudo do evento lá escrito, prováveis dúvidas, e pode entrar em contato com a gente pelo Instagram. Eu vou dar uma olhadinha aqui no formulário já.
Então, gente, acho que o pessoal já teve acesso ao formulário. Vou fechar a sala aqui. Para o pessoal que ficou, talvez deixou aberto o aplicativo, alguma coisa assim. De qualquer forma, qualquer dúvida, mandem pra gente no Instagram ou lá no Telegram, tá bom? Muito obrigada por virem hoje. Deixa eu parar a gravação aqui.